Em 1º de dezembro de 2021, será julgado no Tribunal do Júri, em Porto Alegre, o caso da Boate Kiss. Fica comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Faraz, sou advogado criminalista e eu gostaria de conversar com você, relembrar o caso da Boate Kiss, que aconteceu lá em janeiro de 2013 e será julgado somente agora, em 1º de dezembro de 2021. E esse não será um julgamento curto, há quem diga que será o julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Bom, vamos falar sobre esse caso. Lembra da banda fandangueira, gurizada fandangueira, tiveram a infeliz ideia de acender um sinalizador externo dentro do ambiente da boate. Isso causou com que as faíscas que saíam desse sinalizador atingissem a espuma de isolamento acústico e pegou fogo nela toda e causou a fumaça, que trouxe então a fumaça, e a fumaça que foi a grande responsável, não foi a única, mas foi a grande responsável de matar por intoxicação 242 pessoas. A maioria foi morta então pela asfixia, pelo tóxico inalado da fumaça. Outros foram por pisoteamento, outros por fogo. Então, desde lá de janeiro de 2013, o Ministério Público pediu então a prisão dos 2 sócios e foram denunciados 4 réus, os 2 sócios da empresa, da boate, os donos da empresa, e o produtor da banda e o vocalista, talvez porque foram os que sobreviveram, E aí ficaram presos, mas somente por 4 meses. Depois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o habeas corpus, revogou a prisão preventiva e desde então eles respondem soltos, respondem em liberdade o processo. Renan, eu não estou conseguindo entender por que o sócio, que não foi quem colocou fogo, que não foi quem instalou, que não foi quem contratou, por que ele está respondendo por homicídio doloso? Primeiro vale dizer que é dolo eventual, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas por que ele responde pelo homicídio doloso? Porque ele contratou, foi ele quem contratou a banda, foi ele quem foi o responsável pela superlotação do ambiente, do local, e foi ele quem teria feito a instalação irregular da espuma de isolamento acústico. Por isso, eles, os 2 sócios, estão respondendo por esse crime na modalidade de dolo eventual. E que seria então, Renan, dolo eventual? Dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de cometer um evento danoso depois de ter previsto ele e não se importado com o resultado. Então, ele teria condições de prever que a superlotação, que o uso do fogo, que ele sabia que essa banda fazia um show pirotécnico e mesmo assim ele insistiu, ele quis. Aí ele falou, poxa, isso pode queimar, se queimar, não me importo. Tem que ficar claro como a luz do sol, luz do meio-dia, por parte da acusação para os jurados, para que eles condenem nessa modalidade de dolo eventual. O que é difícil, O que, na verdade, como tem toda uma comoção, não vai ser fácil para os advogados. Mas o promotor conseguir provar um dolo eventual nessa modalidade, nessa forma, não é fácil também. E ele então se difere do que é a culpa consciente. A culpa consciente é quando a pessoa também prevê esse risco danoso, mas ele fala, não, mas eu duvido que isso vai acontecer, jamais, não, pode acontecer, mas não vai não, vamos que não vai acontecer nada, entendeu? Olha como é tênue a diferença, um fala, não vai acontecer nada, e o outro fala, se acontecer, não tô nem aí. Você acha que o dono da boate vai falar, não tô nem aí se eu matar 242 pessoas? Então é bem longe da realidade, na minha opinião. Por favor, comenta aqui se você acha que eles assumiram sim o risco, que eles devem ser sim punidos nessa modalidade de dolo eventual. A denúncia veio composta com 3 qualificadoras: asfixia, por causa da inalação do tóxico da fumaça, fogo, utilizar fogo para matar, e a torpeza, ter sido torpe o motivo, a contratação, ou ainda a questão da ganância de encher a boate de pessoas para ganhar mais dinheiro. Então,
A denúncia veio com essas 3. Porém, essas 3 qualificadoras foram picotadas no momento da pronúncia. Então, eles estão pronunciados por homicídio simples, consumado, doloso. Tá? 242 homicídios simples consumados, mais 636 homicídios dolosos na forma tentada, simples também. A questão de ser simples diminui a pena? Sim, o homicídio simples é de 6 a 20 anos, o homicídio qualificado é de 12 a 30. Porém, quando você fala em números de 242 mortos e 636 tentativas, a gente está falando que é pena perpétua, né? Se condenar é 40 anos de cadeia. Saiba que os crimes conexos não foram julgados juntos, foram julgados em processos separados. Isso também é diferente, não é o comum. Em regra, vamos supor que o caso do fato criminoso inclui o homicídio, aí depois que o meu cliente matou a vítima, ele aproveita para levar a joia que estava no pescoço dela, mas ele nunca pensou em latrocínio, ele não queria matar para levar o objeto, ele queria matar, mas já que matou, aproveita e leva. Então ele cometeu o crime de homicídio mais o furto. Os 2 crimes, o furto não é crime doloso contra a vida, mas vai ser julgado no tribunal do júri. Por quê? Porque é um crime conexo, ele traz junto. Tempos atrás a gente fazia muito crime de tráfico conexo. Por quê? Porque era no ambiente de tráfico devedor da boca que era assassinado, aí depois o traficante vai preso por homicídio e ele vai responder por homicídio e por tráfico, porque o tráfico também fica ali qualificado, comprovado, né? Então é o crime conexo. Todos os crimes conexos que envolvem esse caso foram julgados em processos apartados e já foram, inclusive, a maioria deles provavelmente decididos pelo transcurso do tempo. Então a definição de crime conexo é aquele crime que é utilizado para ocultar o outro, aquele crime que é utilizado para realizar o outro, é o crime meio para o crime fim. Ou ainda, o crime que ele aproveita durante ele faz esse crime também. E também o crime de relação causa-efeito. Então, por causa desse crime, ele acabou fazendo outro. Renan, o crime aconteceu em Santa Maria. Por que ele vai ser julgado em Porto Alegre? Porque foi feito o pedido e a própria promotoria concordou de desaforamento. O pedido foi feito pela defesa para desaforar o processo. O que significa isso? Quando um crime tem muita comoção naquela cidade, e nesse caso tem no país inteiro, vai ser difícil de ter um júri completamente isento. Mas quando naquela cidade, que muitas pessoas são parentes de vítimas, parentes dos envolvidos, porque são muitas pessoas, né? 242 mortes, 636 tentativas de homicídio, então muita gente está envolvida. Não dá para você fazer um júri na mesma cidade, uma cidade pequena, você tem que pedir para mudar. Mudou para onde? Para uma cidade dentro do mesmo estado e foi então para Porto Alegre. Lá estará sendo então julgado no dia 1º de dezembro. Isso é muito comum quando tem essa comoção forte. Aí é muito inteligente da parte da defesa pedir esse desaforamento, ou seja, para mudar o local. Eu vou em breve conversar, fazer uma live com o Jean Severo. O Jean Severo é um dos melhores advogados criminalistas do estado do Brasil, e do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele lidera com margem de segurança. E ele vai fazer então a defesa nesse tribunal do júri, que vai ser memorável, vai ficar marcado para a história do Brasil tudo que houve. Claro, nós aqui como advogados criminalistas vamos estar acompanhando de perto para ver todas as manobras da defesa, as manobras da acusação, o que cada um vai fazer, cada um vai trazer e surpreender os jurados. Eu tenho certeza que promete muito. Eu vou fazer alguns comentários aqui no canal, quem gosta do tema, quem se interessar pode continuar seguindo a gente, a imprensa vai ficar em cima e vamos aqui observar. Não tomo partido, não vou abraçar, falar que a defesa tem razão, a acusação tem razão, porque esse é um caso que comove demais todos que estão envolvidos e que não estão, né? O brasileiro está acompanhando isso e por isso, por não ter contrato de honorário assinado com ninguém, não vou tomar partido, apesar do meu coração bater pela defesa. Perfeito? Gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo, comenta. Quanto mais você comentar e curtir, mais ele vai ser propagado. Faz direito, é advogado, compartilha nos seus grupos de direito, de advocacia, para que o conhecimento desse trabalho aqui feito nosso chegue para mais pessoas. Renan, sou apaixonado por Tribunal do Júri, eu sigo você por causa disso.
Então não perca o nosso curso nojuri.com.br. Entre nesse site, nojuri.com.br, e você vai se surpreender com um curso de Tribunal do Júri online que vai auxiliar absolutamente a sua performance na advocacia criminal no Tribunal do Júri. Um grande abraço.